Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Entradas Extras, agora de fato com o World Baseball Classic rolando, coisas maravilhosas acontecendo e eu estou cada dia mais feliz de gravar esse podcast. A barba do Fernandão voltou a crescer, ele está cada vez mais bonito novamente com essa camisa aí atrás do... É do Kenta Maeda essa camisa, Fernandão? Mas é uma coisa maravilhosa hoje. Maedinha na época que ele ainda jogava no Hiroshima Carp, time dele lá na NPB. Camisa que eu estou usando aqui, o meu time lá na NPB. Natanzinho, Felipe, Johnny, todo mundo que veio e ouve a gente, prazer estar de novo com vocês. E fundamentalmente, né, essa semana já com muito beisebol acontecendo, com coisas quentes acontecendo e fundamentalmente com WBC já pegando fogo, 2 dias de competição e 2 dias maravilhosos. Felipe Martins, meu queridíssimo amigo que está empolgadíssimo com o Boston Red Sox do Spring Training, que promete aí, mais uma vez, ser campeão do Spring Training, né? Fazer uma belíssima campanha nesse campeonato tão requisitado e disputado da MLB. Seja bem-vindo mais uma vez, um ótimo podcast pra gente hoje. A última vez que Boston Red Sox foi muito bem no Spring Training, 2018, o time foi campeão. Acho que foi 2018, o time foi campeão. Inclusive, acho que foi uma das únicas vezes, se não a única, alguém falou isso num dos grupos, que o melhor time do Spring Training foi campeão da World Series, né? Então, acredite, quem tiver ouvidos que ouça, o Red Sox vem aí, não perde para ninguém. Então, até falando, né, vão tirar algum dos times aí do World Baseball Classic para pôr Red Sox, né, para dar algum desafio aí para essa galera, porque, quanto jogo feio, hein, cara? Boa noite, boa tarde, bom dia. Todo mundo. Eu tô com o Otani aqui atrás, o Fernandão tá com o Maeda, o Felipe Martins tá com um jogador que eu esqueci o nome agora. Ele. E o João, ele não vem com ninguém atrás dele, porque apenas João basta. Parabéns, João. Eu não tenho nem áudio, vou ter camisa atrás de mim. A situação tá complicada. Iniciando a vida de adulto, é isso aí. O WBC a gente está assistindo muito mais por ver como é que se pratica beisebol em outros países, porque a qualidade técnica está nos gerando entretenimento. É isso aí. Antes de começar o podcast de fato, eu vou lembrar, dessa vez, de passar as redes sociais. Pela segunda vez consecutiva, eu gostaria de falar que eu não esqueço. Para você que tá vendo aí no YouTube ou em vídeo pelo Spotify, que seja, está na tela, entradas extras, Tailgate Zone. Para você que tá só escutando, @entradas_extras lá no Twitter, @Tailgate Zone no Instagram, Twitter e Facebook também. Confere lá o site www.tailgatezone.com.br, onde você vai achar alguns dos nossos textos excelentes do Fernandão aí, Jack Robinson, times históricos. Essa semana que vem aí, ou mais pra frente, a gente vai soltar um sobre as divisões e coisas mais, outros esportes, coisas lindas. Vou fechar aqui, a gente volta já na parte alta da entrada. Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Chegando no primeiro bloco, eu tenho que lembrar de falar que o Spring Training começou, né? Já lembrei de falar isso logo no começo, mas as coisas estão acontecendo talvez como nós estivéssemos esperando, né? O Fernandão já previu que a Cuba iria decepcionar, algumas coisinhas a mais, o Shohei Ohtani já deu show, mas vamos por partes, vamos começar do começo. Cuba e Reino dos Países Baixos abriram o evento com um jogo ok, um jogo bom, dormi na metade, mas no frigir dos ovos foi um jogo bom. E a primeira pauta que eu levanto hoje, Fernandão, é o ritmo acelerado dos Países Baixos, que vem aí com o Xander Bogaerts com boas rebatidas, bateu um home run contra a Itália no jogo que aconteceu na madrugada de ontem, se não me engano, algum dia desse aí, Panamá. que aconteceu no segundo dia. O Panamá? Foi contra o Panamá. Isso. Itália foi contra a Cuba. O Bogaerts bateu o home run. O time tem um conjunto de arremessadores que, a princípio, não me enchia os olhos, mas mais pelo desconhecimento dos caras, mas como a gente comentou, o Block fez um bom jogo, apesar dos walks, e o time vem segurando os resultados. É verdade que Cuba decepcionou, mas o Panamá fez um belíssimo jogo de estreia, e até agora, nossa queridíssima
nosso queridíssimo Países Baixos, vem passando o carro, me segurando para não falar Holanda aqui, vem passando o carro e começando em um ritmo aceleradíssimo nesse WBC. Natanzinho, eu vou te pedir licença para chamar de Holanda aos Países Baixos, porque é difícil me acostumar com esses Países Baixos, assim como eu tento chamar a República Tcheca de Tchequia por homenagem e recomendação do Bira, mas vira e mexe sai um República Tcheca, então às vezes vou me atrapalhar com esses nomes aqui. Mas a verdade, né, Natanzinho, é que a Holanda vem confirmando aquilo que ela faz já há 2 WBC. Time que tem chegado na semifinal, chegou na semifinal das últimas 2 edições. Nesse grupo que tem Taiwan, Holanda, Cuba, Itália e Panamá, sem dúvida alguma, é a seleção mais forte. Já é uma seleção consolidada na Europa, claro, a gente não está falando da Europa como um grande centro, né, de beisebol do mundo, mas, sobretudo por conta da relação da Holanda com as repúblicas aqui, as colônias aqui do Caribe, Curaçao, Bahamas, Aruba, isso traz para eles algumas vantagens, não à toa. A gente tem Xander Bogaerts, tem Jurickson Profar, tem Kenley Jansen, jogadores que nasceram aqui no Caribe, aqui pelo Caribe, mas que por conta das relações históricas entre esses países e a Holanda, fazem parte da seleção dos Países Baixos. Eu acho que por isso a gente... muita gente que talvez esteja começando a acompanhar agora vai falar, pô, mas Holanda, Países Baixos, chegando bem, ganhando de Cuba principalmente. Sim, a gente vai ver muitas vezes essa seleção dos Países Baixos incomodando no WBC. Quem sabe, dessa vez, conseguindo subir mais um degrau, sair das semifinais e fazer uma final de WBC, embora seja bem difícil. E Felipe, a gente vê o seu, como eu falei logo no começo, o queridíssimo Xander Bogaerts jogando muito bem, mas os outros jogadores, inclusive os que estão na MLB, os que não estão, vem fazendo boas atuações. O Jurickson Profar conseguiu um home run também, vem rebatendo bem. O time inteiro dos Países Baixos está rebatendo de forma constante, o que é um bom sinal para eles. Principalmente jogadores da MLB, como eu falei, o Chadwick Tromp, o Jurickson Profar, o Bogaerts, o Andrelton Simmons. Então, essa vantagem dos jogadores que chegam, mais um conjunto de jogadores que já atua junto ali com a principal seleção europeia, vai dando bons resultados até agora, tirando o Japão, é claro, que é um grandiosíssimo favorito. Tem sido a melhor seleção de se ver jogar, claro. Foram pouquíssimos jogos, foram 2, mas mesmo assim tá sendo legal. Até para quem está acompanhando pela primeira vez, né, a gente, na época das qualificatórias, quando, né, o Brasil ainda estava competindo por uma vaga, falamos muito sobre algo, né? A montagem dos elencos do World Baseball Classic sempre tende a priorizar atletas que têm experiência de ligas maiores, por vários motivos, né? Você não vai fazer um jogo decente se colocar jogadores semi-amadores contra seleções como República Dominicana, Japão, Estados Unidos, que são esquadrões mesmo, né? Às vezes o time inteiro já participou de algum jogo das estrelas de alguma liga, então não dá para você chegar com atletas totalmente crus. É impossível que isso dê jogo, nem o campeonato ganha com isso, né? Então, quando a gente tem uma expansão do número de participantes, como foi, né, do último World Baseball Classic para esse, óbvio que a tendência era que viessem seleções mais fracas, vamos dizer. Não é o caso de Países Baixos, né? Inclusive, o beisebol dos Países Baixos, né? Peço perdão pelas motos da minha região, mas o beisebol dos Países Baixos, majoritariamente da região do Caribe, vem numa crescente, né? A gente vê uma série de atletas surgindo, né? Nos últimos anos, Aruba, Curaçao, como a gente já falou. E a Major League Baseball fez documentário faz pouco tempo sobre o beisebol nessas ilhas, né? Então, vale a pena acompanhar, porque realmente é um bom momento de formação de atletas. Esse ano, 2023, foi a primeira vez, inclusive, na Série del Caribe, que é a nossa Libertadores da América do beisebol, em que tanto Cuba, inclusive, teve um representante convidado, como pela primeira vez a Curaçao também participou, né? Então, óbvio, quando bate de frente, de novo, com times como os times do México, Porto Rico, que são times de rodagem muito longa já nesses torneios, nem sempre dá liga. Mas é muito legal ver como, principalmente a Holanda, né? A gente vai falar de outras seleções,
mas Países Baixos tem conseguido colocar um bom ritmo de jogo, né? A gente surpreendeu aí com o primeiro jogo contra Cuba, pô, legal, os caras ganharam, mas aí vem o jogo contra o Panamá, eles ganham de novo, assim, o Panamá também é um time que tem bastante gente em ligas menores, né? Então dá para contar assim que a Holanda certamente estará na próxima fase, e fazendo frente para alguns adversários de outros grupos, que até a gente talvez tenha criado muita expectativa, que talvez não seja tudo isso. E João, comentei com o Felipe aqui agora dos rebatedores, falei com o Fernandão mais cedo sobre os arremessadores que me geravam certa desconfiança, mas até agora, em 2 jogos, eles cederam só 3 corridas. Nenhum arremessador cedeu mais de uma corrida. Os 2 abridores, né, que foram o Martins e o Bloch, o Bloch cedeu uma corrida e o Martins não cedeu nenhuma, claro, jogaram só 3 entradas. Apesar de que eles tiveram um whip meio alto, né? O Bloch cedeu 4 walks, o Martins cedeu 2 walks, mas ainda assim o time vem se livrando de levar essas corridas, até porque tem alguns jogadores bem competentes no infield ali. A gente viu o Didi Gregorius fazendo uma boa. Ele abriu bem a perna para fazer uma defesa na primeira base. O Andreyton Simons é um excelente terceira base, que ele é shortstop, só jogando terceira base agora, mas é um excelente defensor. Por enquanto, eles estão se livrando de levar essas corridas, mas pro futuro, botar esse tanto de jogador em base pode ser perigoso para eles. É natural, tu vai colocar o jogador em base, a chance de tomar a corrida tá ali. Mas torneios de tiro curto, como esse do WBC, vai da estratégia do equilíbrio. Se vai ser um time mais focado em defesa, se vai ser mais focado em arremesso, em ataque. Parece que a estratégia da Holanda até agora vem funcionando muito bem. Conseguiram neutralizar completamente Cuba, conseguiram se safar dessas situações contra o Panamá, conseguiram ficar só em uma corrida. E o WBC, por eles ter essa peculiaridade de ser um torneio de tiro curto, os arremessadores não podem fazer mais de 65 arremessos, eles têm que ter necessariamente, são 3 dias de descanso ou 4? Tem um número dependendo da quantidade de arremessos, inclusive ele só pode ir na próxima rodada, né? Acho que quando passa de 65 arremessos, ele fica indisponível para essa ronda de jogos. Então eles estão conseguindo manejar bem o bullpen. A gente conhece, por experiência de MLB, tem muitos jogadores de MLB, um bullpen bem gerido costuma ir para frente. Times que conseguem trabalhar seus arremessos, conseguem trabalhar seus arremessadores, conseguem dosar essa quantidade de esforço, conseguir levar o jogo, são times que vão para frente. A Holanda está nesse caminho, a Holanda tem condições de avançar para as próximas fases com base no seu ataque, tem condições de avançar com base nos seus arremessadores. É um time que parece bastante coeso até agora. Claro, a gente tem uma amostragem de 2 jogos. Pegou Cuba, que quem assistiu a Série do Caribe sabe que Cuba não dá mais medo a ninguém. Pegou o Panamá, que tem vários jogadores de ligas menores, mas é um time que venceu e convenceu nesses jogos. Onde teve que mostrar serviço, mostrou. Vamos ver as próximas fases, mas a Holanda parece ser um time que vai finalmente chegar no pódio. Fernandão, chegando numa parte aqui que a gente possa falar de fato, você já acertou sua parte do walk-off sem querer adiantar muita coisa, mas a gente pode falar que Cuba vem sendo a decepção, não só pelos resultados, né? Porque resultado é consequência, pode jogar bem e perder, como foi o caso da Coreia lá contra a Austrália. Mas Cuba, a gente pega até os jogadores da Major League, o Luiz Robert, ele tem 5 strikeouts e 9 idas ao bastão, ele rebateu 2 vezes, o Yohan Moncada rebateu uma bola em 8 idas ao bastão. Perdão, não rebateu nenhuma bola. O Yoenis Céspedes também não rebateu. Então, o time de Cuba não vem, como falou o João, botando medo em ninguém. O time não chega em base, o time não rebate. O que esse time tem de bom? A gente, até agora não vi nada. E aparentemente não vai avançar de fase. Apesar de ter chance ainda, né? Mas difícil. É difícil falar do esporte de Cuba sem ponderar as questões políticas, né, e econômicas do país. E acho que não só o beisebol, mas outros vários esportes em que Cuba já foi referência, já foi talvez o melhor representante desses esportes, a gente já não vê mais isso, né? No judô, por exemplo, o próprio basquete feminino, masculino, se não em nível mundial, mas aqui na América, Cuba sempre foi muito presente, o vôlei cubano sempre foi muito presente, o boxe e o beisebol, e a gente tem visto já há algum tempo
essa hegemonia, se não é hegemonia, mas essa presença mais marcante de Cuba se definhando ao longo do tempo. E falamos disso aqui, né, no nosso primeiro episódio, né, do quanto que Cuba poderia ser uma decepção para esse WBC, e até aqui os 2 jogos confirmaram essa decepção. Claro, o primeiro jogo, por tudo que a gente já falou aqui da Holanda, era um jogo aceitável de se perder. Eu tinha colocado a Itália como a segunda colocada desse grupo, mas Cuba tinha condições, como hoje, né, durante o jogo Cuba e Itália, teve algumas chances, aproveitamento com o jogador em posição de anotar a corrida de Cuba hoje foi horroroso, né? 3 de 11, 3 de 12, muito ruim a produção com o jogador em posição de anotar a corrida. Vocês falaram muito bem aí, né? Jogadores que integram times da MLB, o Yohan Moncada principalmente, né? Ofensivamente hoje foi péssimo, algumas boas oportunidades de impulsionar a corrida, mas não conseguiu fazer isso. E acho, exceção do Roenis Hernandes, como é que foi o nome do arremessador de hoje? Roenis Elias, que fez um jogaço. O restante do corpo de arremessadores de Cuba tem passado muito pouca confiança, né? Sobretudo o Onelque Garcia, que atuou nas 2 partidas, atuou na partida contra a Holanda, foi mal, atuou hoje no jogo contra a Itália, também foi mal. Então, é uma pena, porque Cuba é um time que, por questões também políticas, eu tenho uma certa proximidade e torcida, mas não dá mais para torcer para Cuba acreditando que a gente vai ver uma Cuba antiga. A realidade hoje é bem outra, e a gente está conseguindo perceber isso muito claramente nesse WBC. E Felipe, a gente vê uma diferença bem grande do que eu acabei de falar dos Países Baixos para Cuba, porque Países Baixos vem botando jogador em base, mas assim, com walk, coisa do tipo. Cuba tem cedido rebatida atrás de rebatida, rebatida atrás de rebatida, a exceção de, como falou o Fernandão, a exceção do Roenis Elias. Todo mundo cedeu muito a rebatida, botou muito jogador em base, e Cuba não consegue segurar os ataques que enfrentaram. Até a Itália, que não é uma grandiosa seleção, tem alguns bons jogadores, são prospectos da MLB, mas mesmo assim, Cuba não bota jogador em base, não rebate os caras que vêm da MLB, como comentei, Fernandão, e o Moncada, Luiz Roberto, decepcionantes até agora. Fica complicado passar assim, eles precisam ganhar do Panamá e torcer pro Panamá perder depois para ir agora, né? Tá meio complicada a situação deles. Um stat redondo, né, uma estatística redondinha, se juntar a Luiz Roberto, o Yohan Moncada e o Enis Céspedes nos 2 jogos, né, que tivemos até agora, 23 idas ao bastão, desses 3, apenas 2 rebatidas, né? Então, os reforços da Major League... E as 2 do Roberto. E as 2 do Roberto. Se a gente considera que esses são os reforços que viriam, realmente Cuba está perdida, né? Porque aí até um fato curioso, né? Dos 4 arremessadores que foram bem, né? Você pega o Yariel Rodrigues no primeiro jogo, o Livan Moinelo e o Raidel, que são os 2 do bullpen, são 3 jogadores que jogam na Liga do Japão em altíssimo nível, né? O Moinelo é considerado por muita gente o melhor closer da Liga Japonesa hoje. E o Raidel o Yariel Rodrigues, embora ele tenha sido abridor, ele ganhou o prêmio de homem de setup da NPB, né? Então, são jogadores que a gente vê que tem uma experiência, uma rodagem com o esporte profissional. Mas aí tem um reflexo, ao mesmo tempo, do caos que está o beisebol na ilha, né? A temporada de Cuba, de beisebol, esse ano foi uma bagunça. Eles tiveram a ideia de constituir uma nova liga, né? Liga Elite, não tinha uniforme pronto poucos dias antes de começarem os jogos. Foi um caos, eles tiveram uma mescla de times por região, enfim, quase que nada deu certo. É só um reflexo, né? A dificuldade de você bater de frente quando há anos tem um investimento muito menor do que outras seleções, né? E aí, de novo, a gente olha para o que acontece com Países Baixos, não só na Europa como um todo, mas principalmente nos países do Caribe, que é investimento por parte da Major League, né? A Major League está ativamente colocando dinheiro para que o esporte se desenvolva em tal local, enquanto em Cuba as coisas são bem mais difíceis.
falta profundidade de elenco, falta rodagem dos caras contra times de ponta de lista, né? Mesmo que Cuba participe constantemente de torneios internacionais, não existe uma rodagem de competição durante o ano para 20, 30 jogadores, né? Então não adianta trazer 3 caras da Major League Baseball, porque eles não vão fazer milagre, teria que ter muito mais gente, né? Você vê, ó, são os mesmos 3, 4, basicamente, que o Japão trouxe. O Japão trouxe basicamente Otani, Darvish e Yoshida, né, para compor o time a mais, né, do que veio da própria liga. A diferença é que a própria liga é uma liga de elite, porque os jogadores o ano inteiro estão disputando, tendo um preparo físico assustadoramente bem feito, levado muito a sério. Quem se destaca na seleção de Cuba é quem não está jogando em Cuba, né? Infelizmente, como o Fernando falou, a gente poderia ver um cenário muito diferente, muito mais interessante do beisebol cubano, e aí fica uma curiosidade, né? Os últimos colocados de cada grupo desse World Baseball Classic caem para a etapa qualificatória em 2025, 2026, que é o que o Brasil vai disputar também. Então, tem uma chance considerável aí de o Brasil bater de frente com Cuba. Em anos anteriores, aí a seleção brasileira tem um bom histórico contra Cuba, e times nos anos 90, 2000, que batia de frente. Então, tem esse ponto de vista também que é interessante a gente ficar de olho, porque a pior coisa para Cuba seria ficar no meio termo, né? Porque daí não classifica automaticamente para a próxima edição, mas também não cai para uma qualificatória, né? Assim, não classifica para a próxima fase, não cai para a qualificatória, a tendência é ficar cada vez mais estagnado. Aí, João, a gente vê o que o Fernandão comentou de questões políticas, o que o Felipe reforçou, que falta investimento da MLB lá, que está começando a afrouxar essas coisas nos últimos anos, mas Cuba, para além de tudo, os jogadores que eles trouxeram da MLB, como comentamos, não iriam fazer milagres, ainda mais jogadores como Yoan Moncada, que a gente pode falar aqui no bom termo que gostamos de usar, é um bust. Esperava-se muito de Yoan Moncada, mas ele já mostrou que não é esse jogador e mostrou que não é o terceira base que o White Sox precisa para o futuro. O Luiz Robert, sim, é um cara que é um potencial All-Star, um excelente outfielder, mas o beisebol dos esportes coletivos é o mais coletivo, e 2 jogadores, ou quizá 3, porque o Yoenis Céspedes já tá velho, já não tá no auge há muito tempo, não vão fazer diferença no final nesse time, que provavelmente, como falou o Felipe, corre sério risco de ficar em último, porque a Itália venceu, e agora vai ficar entre ele, Panamá e Itália ali, vai ver quem pega essa última vaga. Quem perde, no caso. Assim, já começaram errado quando pegaram jogadores do Chicago White Sox para fazer o elenco, né? A gente tem que combinar, porque eles não mostraram que eram alguma coisa muito boa na temporada passada e estão continuando isso agora. A Liga Cubana é uma liga fraca, os jogadores não têm investimento, e quem é bom ali foge para os Estados Unidos. Falando no português, claro, é isso que a gente vê acontecendo. É uma liga que há muito tempo não compete na Série do Caribe. É uma liga que há muito tempo não revela bons jogadores da ilha, jogadores que destacam lá e depois vão para a Major League Baseball. Jogadores cubanos, primeiro, eles vão para as minors muito cedo, depois sobem. Então fica difícil competir. Não é igual o Brasil, que, comparando com o nosso futebol, o Brasil é um país que, peso por peso, investe tão pouco quanto Cuba em futebol. O investimento do Brasil é pífio. Só que a diferença é que no Brasil dá em árvore de jogador. Em Cuba, isso não vem acontecendo. Fecharam a torneira. Os jogadores bons não estão mais brotando do nada como brotavam nas décadas passadas. E o que a gente vai ver de Cuba, infelizmente, se continuar essa curva descendente, é uma seleção cada vez mais vulnerável. A gente vê um processo de envelhecimento da seleção, a gente vê poucos jogadores jovens, bons, subindo. A gente vê muitos jogadores... tirando, claro, o Luiz Robert e o Yoan Moncada, que são bons defensores, a gente não vê mais bons defensores em Cuba, a gente não vê bons arremessadores em Cuba. Quem é a grande referência de arremessador cubano que a gente tem na Major League Baseball? Harold Chapman. Onde é que o Chapman está jogando? Inglaterra. Querendo ou não, é a realidade que a gente está vendo, e Cuba, a gente vê essa seleção definhando, a gente vê essa liga definhando, e é muito triste para um celeiro de craques que já foi no passado.
Dando prosseguimento, Fernandão, para falar agora do próximo jogo que talvez possa consagrar uma outra decepção nesse World Baseball Classic. Vamos falar agora de Austrália e Coreia, que pode ter sido o jogo da edição, caso não aconteça outro jogo tão fantástico. Eu fiquei até às 4h30 da manhã hoje vendo esse jogo, que foi sensacional. O jogo teve 3 viradas, home run atrás de home run, uma entrada que durou muito tempo, que foi a parte baixa da 8ª, mas no final a favoritíssima Coreia perdeu para a Austrália, que tem no máximo ali uns jogadores de minor league, acho do Padres, que é um cara que rebate abaixo da Mendoza Line na minor league ainda. Mas a gente viu um jogaço, um grande espírito da Austrália, que conseguiu achar 2 home runs belíssimos para virar o jogo e conseguiram, apesar dos pesares, segurar contra a Coreia, que se põe em uma situação complicadíssima agora, precisando vencer o Japão para ir. E torcer para a Austrália não vencer a China, no caso. E, Natanzinho, a gente falou, né, no iniciozinho aqui do nosso episódio da consolidação dos Países Baixos como uma seleção que vai continuar brigando aí nas competições de seleção, que a gente vai ver cada vez mais jogadores que conformam essa seleção participando de franquias da MLB. Por outro lado, a Coreia confirma, consolida o seu período de baixa, né? Se os Países Baixos nos últimos 2 WBC frequentou as semifinais, a Coreia do Sul nos últimos 2 WBC não chegou às semifinais, embora tenha sido uma seleção que fez a final na segunda edição do WBC contra o Japão, perdendo aquela final, mas também já veio para esse WBC em 2023 com uma necessidade muito grande de se provar, ou de se recolocar no beisebol mundial. Embora, claro, a KBO seja uma grande liga, uma liga forte, uma liga de elite. Acho que uma liga de elite, mas a gente vê hoje, nesse jogo Coreia e Austrália, muito pouco provável alguém que acreditava que a Austrália pudesse engrossar um jogo contra a Coreia, quanto mais vencer um jogo contra a Coreia. E aí, destaques fundamentais aí pro Glendening e pro Perkins, que os dois rebateram home runs de 3 corridas. Né? A Coreia, nesse jogo, entrou a 7ª entrada vencendo a partida por 4-2, e aí tomou a virada com esse home run de 3 corridas do Glendening. Num grupo, e aí, importante ver isso, né? Com o Japão, é fundamental que você ganhe daqueles times que você tem certeza que o Japão também vai ganhar. Deixa a sua briga para o time, para jogar contra o time mais forte. E aí, quem sabe, conseguir alguma coisa. O jogo é amanhã. Hoje nós estamos gravando numa quinta-feira, mas para quem vai nos ouvir, esse jogo vai ter acontecido ali por volta das 7 da manhã, vai ter começado às 7 da manhã da sexta-feira. E, sinceramente, acho muito, muito, muito pouco provável que a gente veja uma Coreia capaz de engrossar, de bater de frente com o Japão, sobretudo pelo que a gente viu do Japão hoje contra a China. A gente vai falar mais detalhadamente desse jogo daqui a pouquinho, mas a gente pensando no que a Coreia não conseguiu fazer contra a Austrália e pensando no que eles precisam fazer contra o Japão, é difícil acreditar que a Coreia possa passar para a próxima fase, inclusive. E Felipe, o time da Coreia talvez até agora tenha sido o mais coletivo no WBC, e eu digo porque em uma partida eles botaram 14 rebatedores. Eles fizeram muitas substituições durante o jogo, o que não foi o suficiente. A gente não pode nem falar que foram culpa deles, porque os caras rebateram 14, impulsionaram 7 corridas, bateram mais de um home run. Os caras chegaram. O problema foi o corpo de arremessadores, que eu tava dando uma olhada mais cedo. Tem um cidadão que nem Yarei tem, porque ele não conseguiu eliminar ninguém. Ele entrou, você deu 3 corridas e não eliminou ninguém. Ele não tem entrada arremessada para se calcular o Yarei dele. Então fica complicado, como eu falei o Fernandão. Eles têm que torcer para a Austrália perder para a China e tentar fazer um milagre, quiçá, contra o Japão agora. Eu sou do time que acha que Coreia passa, mas porque eu entendo que foi um tropeço. Se tem uma zebra nessa primeira rodada, eu entendo que foi a Austrália, e é uma história muito legal, porque poucos dias antes da estreia das seleções no World Baseball Classic,
O técnico da Austrália deu uma entrevista dizendo que esse jogo era um tudo ou nada, tinha que garantir a vitória independente de quem precisasse jogar. E foi muito legal ver que, de fato, a Austrália entrou no jogo, né? Buscou esse resultado. A Coreia é mais time que a Austrália, não é nem por clubismo ou coisa do tipo. A Coreia tem uma liga profissional rolando tanto quanto a liga japonesa, né? Rodam vários meses. É uma liga que acaba absorvendo, inclusive, ex-jogadores dos Estados Unidos vão jogar lá. A Coreia, querendo ou não, é a quarta do ranking mundial, não é uma seleção fraca. Mas bobeou, perdeu um jogo que não podia ter perdido, que pode fazer falta dependendo do andamento do grupo. Como vocês falaram, se a Austrália sapeca mais um jogo, já vai ficar bem complicado para a vida dos coreanos, né? A questão do jogo contra o Japão, eu falei para algumas pessoas fora do ar, eu acho que é inclusive o principal jogo dessa primeira fase, por vários aspectos, né? A gente vai ver duas seleções aí do top 5 do ranking mundial que normalmente jogam bem em torneios internacionais, mas que historicamente são provavelmente a maior rivalidade do beisebol em termos de seleções. Estados Unidos não tem grandes rivalidades locais, né? O México não é um grande rival historicamente, pelo menos não no beisebol, né? Mas Japão e Coreia constantemente se encontram em finais de campeonato asiático, do Premier 12, do próprio World Baseball Classic, né? Um acaba derrubando o outro, então esse é um dos principais jogos a se acompanhar. E para quem acompanha a Major League Baseball também, quem arremessa pelo Japão é o Yu Darvish, né? Então, o Darvish é hoje o veterano da seleção japonesa, é o jogador mais velho. Existe um negócio muito legal, na minha opinião, na minha visão. Boa parte da seleção japonesa hoje era criança quando o Darvish fechou o jogo do último título do Japão, né? Quando o Japão foi campeão pela segunda vez, o arremessador que fechou o torneio, que fechou o último jogo, foi o Darvish numa cena extremamente emblemática, né? Contra a Coreia, inclusive. Então, esse jogo é carregado de simbolismo, né? A semiótica desse jogo é muito legal. E vai acabar definindo o destino, possivelmente, né, da Coreia no restante da competição, né? Quem puder, como a gente falou, né? Esse episódio já vai ter saído, mas cá entre nós, quem puder assistir até depois, né, a reprise, espero que seja de fato o grande jogo que promete ser. Natanzinho, só posicionar o pessoal que ouve a gente sobre a condição do grupo, né? A gente está falando de um grupo que tem Japão, Coreia, Austrália, China e Tchequia. China e Tchequia. China, ainda que tenha jogadores profissionais, é pouquíssimo desenvolvido ainda o esporte no país. Vem se desenvolvendo. A Tchequia é um caso maravilhoso, né, de jogadores amadores que conseguiram se classificar depois de vencer uma eliminatória contra a Espanha, que é a atual melhor seleção da Europa. E aí é o seguinte, no primeiro jogo, Austrália e Coreia. A Coreia perde para a Austrália. A chance de que a Austrália consiga vencer Tchequia e vencer a China é bem grande. Perder para o Japão, nesse grupo, é possível que todos percam. Então, de fato, esse jogo de hoje, Austrália e Coreia, era um divisor de águas para uma dessas equipes, e foi o Rubicão da Austrália. Para a gente finalizar aqui o bloco, João, Felipe fala que não gosta de falar o óbvio, mas eu sempre gosto de defender que o óbvio às vezes precisa ser dito, e a gente precisa exaltar o senhor que está com a camisa aqui atrás de mim, o Shohei Ohtani. O Shohei Ohtani, ele é epítome de tudo que existe de perfeição no esporte. A gente tem que agradecer a Deus, como o narrador argentino fala no áudio, né? Tem que agradecer a Deus, Dybala, por poder jogar com o Messi. E tem que agradecer a Deus por poder ver o Shohei Ohtani jogar. Hoje, amanhã, no caso, ontem, para quem estiver ouvindo agora, quando sair, o Shohei Ohtani arremessou 4 entradas com 5 strikeouts, 1 hit, nenhum walk, nenhuma rebatida, nenhuma corrida merecida. Rebateu 2 bolas, conseguiu 2 walks, conseguiu 1 corrida, impulsionou 2. O Shohei Ohtani, João, ele, como falei, é epítome do que há de perfeito no jogador de beisebol. E a gente tem que falar isso porque precisa ser dito. É óbvio, mas precisa ser dito.
Tem algum recorde na Major League Baseball que possa ser quebrado nessa próxima temporada? Se não, então esse cara já é o MVP. Olha o que ele tá fazendo no World Baseball Classic. Primeiro jogo da temporada. O cara vai lá e faz isso. Vai contra a China. Mano, coloca tu pra arremessar contra a China, tu não vai fazer isso. Coloca tu pra rebater contra eles, não vai fazer isso. O que ele fez isso no mesmo jogo. Tinha estatística que se falava o Ohtani é um rebatedor designado que arremessa. Ele não é um arremessador que rebate. Tinha essa discussão para ver cálculos de WAR, etc. Negócio de estatística avançada. Ele foi lá, ele arremessou, ele rebateu. Quem foi o último cara a fazer isso? Então, os argumentos que a gente sempre dá, mas ele tem, toda vez, ele faz isso sempre e a gente sempre se pergunta como? Ele pega o impossível e faz o impossível de novo, porque ele já tornou o impossível possível. Ele coloca o próprio patamar dele num nível que só ele consegue alcançar. O Ohtani, se a gente for... Ele provavelmente é o jogador mais dominante de todos os esportes nesse momento. Eu postei exatamente isso hoje de manhã. Você já agradeceu por estar assistindo a carreira de Shohei Ohtani desde o início? Porque esse cara vai ser falado por centenas de anos. E Felipe, você lembrou bem o Lars Nootbaar, né? Ele rebateu 2 bolas hoje, fez uma defesa lindíssima no outfield, é um dos destaques da seleção, o jogador do St. Louis Cardinals, mas a gente, como eu falei, Shohei Ohtani é a principal atração, não só do Japão, do WBC e do beisebol mundial hoje, se chama Shohei Ohtani. Cara, é chovendo molhado falar do que a seleção do Japão faz, né? A gente... quem ouve a gente, quem vê as nossas conversas, parece que a gente é muito clubista, né? Fala todo o tempo do Japão. Cara, é assustador, assim, até metade do jogo de Japão e China tinha até um cheiro de zebra, né? Porque China esteve a 3 corridas de tomar a liderança na metade do jogo, jogando de igual para igual até. O primeiro arremessador da China foi mal, mas o tal do Wang, né? Até confirmar o nome dele aqui, o rapaz se chama Wang, alguma coisa Wang. Wang. Enfim, não sei falar o nome dele, mas Wang, o arremessador que rendeu o outro Wang também, que foi o abridor, ele conseguiu segurar o jogo, dificultou bastante a vida do Japão. E aí alguns detalhes, né? O Japão poderia ter... E o Felipe foi de lojas americanas. Foi de seleção cubana. Natanzinho, eu acho que eu posso continuar o que o Pode? Felipe ia falar. Eu acho que ele ia dizer que o Japão deixou muitas coisas pelo caminho. Embora a gente esteja falando de um jogo que ficou 8-1 para o Japão, com o Shohei Ohtani, com o Shosei Togo, os dois primeiros arremessadores, né, os que fizeram as 7 primeiras entradas do jogo, que dominaram completamente, né? O Shosei Togo entrou para render o Shohei Ohtani, arremessando quase uma entrada imaculada. Ele fez 10 arremessos com 9 strikes. O último arremesso ali, o 9º arremesso, que seria o arremesso da entrada imaculada, ele acabou jogando na terra, quase induziu o swing, quase consegue a entrada imaculada e não foi. Mas nós estamos falando de um time, Natanzinho, Johnny, todo mundo que veio e ouve a gente aqui, que teve um aproveitamento de 3 de 14 com o jogador em posição de anotar a corrida. É claro que nessa fase agora, no grupo que o Japão joga, muito difícil que essa baixa produção com jogadores em posição de anotar a corrida cobre algum preço do Japão. Mas é importante que o Japão seja mais afiado quando estiver jogando contra a República Dominicana, contra Porto Rico, contra Estados Unidos. E lembrando, né, Shohei Ohtani, Shosei Togo e mais os 2 jogadores que compuseram o conjunto de arremessadores do Japão hoje anotaram 17 strikeouts, enquanto os arremessadores da China anotaram 16 walks, sendo que o Wang, o cara que abriu o jogo para a China, contribuiu aí nesses 16 com 6 walks. Então, o que a gente viu do Japão hoje, não só do Shohei Ohtani, mas, repito, né, o Togo, o Maki, o Lars Nootbaar, que muito me surpreendeu ver um jogador que não fala absolutamente nada de japonês ser o comandante do outfield do Japão, ali jogando no center field.
chamando o jogo, chamando as defesas, fazendo a movimentação ali do fundo do campo. Me surpreendeu vê-lo atuando nessa posição, mas ele saiu muito bem, 2 de 4, com corrida anotada, 2 walks, com 2 corridas com 2 walks e 2 corridas anotadas. Então foi muito legal ver o Japão no todo, e vai ser mais legal ainda continuar vendo o Japão ao longo dessa competição, porque de fato, não só pelo Shohei Ohtani, mas por toda a seleção, é muito legal de ver, gente de altíssimo nível de beisebol que a gente vai acompanhar nesse WBC. Felipe, você quer falar mais algo, já que você caiu no meio da sua fala aí? Sim, levei uma rasteira aqui na minha internet. Mas complementando até o que o Fernando falou, o elenco do Japão é extremamente superior ao restante como conjunto. Isso não é ser fanboy do Ohtani, isso é um reconhecimento, né? A gente está falando muito da performance do Ohtani no jogo, mas o Shosei Togo, que foi o arremessador seguinte, é um rapaz de 22 anos. 22 anos apenas, ele jogou menos tempo que o Ohtani, foram 3 entradas, e ele marcou 7 strikeouts. Então, dos 9 rebatedores que ele enfrentou, 7 foram eliminados por strikeout. Uma performance até mais dominante do que o Ohtani teve, né? Então, o trabalho que é desenvolvido no Japão como formação, né? Essa é uma geração muito vitoriosa. O Japão vem para coroar todo esse trabalho, porque o Japão ganhou praticamente todos os torneios que tinha para ser vencidos. Jogos olímpicos, Premier, Jogos Asiáticos, e falta o World Baseball Classic para esse grupo, né? É um grupo extremamente jovem, a média de idade é baixa, né? Boa parte dos jogadores, acho que só 6 ou 7 jogadores têm mais de 30 anos, a maioria está na casa dos 24, 25 anos, e é um elenco que por muito tempo vai bater de frente com as outras seleções, né? A gente espera, óbvio, que não aconteçam zebras, porque embora a zebra seja legal, né, nem sempre a gente quer ver seleções que dão sorte simplesmente competindo em outras nos próximos rounds, né? Mas de novo, fica a recomendação de ficar de olho nesse Japão, principalmente porque a gente em breve vai falar disso, né, no Tailgate Zone. O Japão está cada vez mais aberto a mandar jogadores cedo para os Estados Unidos, né? A Murakami, embora não esteja jogando tão bem, a gente falou fora do ar, é um cara que quando pisou no centro de treinamento da equipe dele, o Yakult Swallows, já falou do sonho de jogar nos Estados Unidos, né? Isso a gente ouviu do próprio técnico dele, né? Então é legal ficar de olho nessa seleção, porque cedo ou tarde pode ser que um cara desses surja aí no seu time da MLB. Falamos bastante do WBC aqui, vamos fechar a nossa parte alta da entrada. Fernandão? Eu queria falar, né, que a gente falou muito aqui de Ohtani, falamos desse primeiro jogo do Japão, Munetaka Murakami e outros grandes jogadores, e a gente ainda tem 2 caras para poder jogar pelo Japão, que vão arremessar, Roki Sasaki e Udagawa, que fiquemos de olho nesses 2 meninos, não só no WBC, mas porque também muito, muito em breve esses 2 vão estar sendo cobiçados por muitas franquias da MLB. 2 futuras lendas do San Francisco Giants aí, a gente volta já na parte baixa. Agora voltando lá de Taiwan, do Japão, voltando aqui para os Estados Unidos, vamos falar de Major League Baseball Spring Training. Fernandão, o seu Gavin Lux, que era o shortstop dos Dodgers para essa temporada, teve uma lesão sozinho, parecia não ter sido tão grave, apesar de ter sido feia, parecia ter sido uma atuação, a princípio, é mais grave do que se esperava, do que pareceu ser, está fora da temporada, é mais uma lesão desse jogador que era um grande prospecto dos Dodgers, nunca entregou o que se esperava dele de fato. Agora, os Dodgers, como eles se remanejam, né? Já você torce, você acompanha, você grava sobre os Dodgers, como é que o Dodgers vai se remanejar para substituir o Gavin Lux e brigar, né? Que o Dodgers vai ter uma disputa à altura com o San Diego Padres essa temporada pela divisão. Então, uma pena, né? Porque temporadas depois dos Dodgers terem o Corey Seager como shortstop, depois o Trea Turner também atuando como shortstop,
talvez essa temporada de 2023 fosse a temporada do Gavin Lux. É bem verdade que você disse, né? Ele nunca entregou aquilo que se esperava dele, embora a temporada de 2022 tenha sido uma boa temporada para o Gavin Lux. Ele alternou ali a posição de shortstop, segunda base, fez algumas vezes jogos no outfield, mas essa temporada seria a temporada dele, ainda mais porque ele tinha a garantia de ser o titular, o cara de jogar todo dia na posição de shortstop dos Dodgers. Infelizmente, a lesão acabou tirando, uma lesão grave, né, o rompimento do ligamento colateral anterior do joelho direito. A gente sabe o quanto que isso é complicado, né? Jogadores de futebol comumente têm essa lesão e ficam, de fato, muito tempo sem jogar, a recuperação é longa. E vai ser a mesma coisa com o Gavin Lux, ele não joga mais em 2023. Ele que tinha se preparado muito, né? Eu estava lendo algumas coisas sobre ele antes mesmo da lesão. Ele treinou muito fisicamente nessa off-season para tentar se colocar à altura da posição e à altura do time que ele vai jogar, ganhou massa muscular, só que parece que ele malhou muito da cintura para cima, esqueceu de malhar da cintura para baixo, né? Fortaleceu um pouco mais ali a musculatura da coxa, da panturrilha, para evitar a torção, o rompimento do ligamento. Os Dodgers, talvez acidentalmente, haviam na temporada contratado o agente livre como o Miguel Rojas, ex-jogador do Miami Marlins, originalmente um jogador dos Dodgers, começou a carreira nos Dodgers, e vinha muito mais como um backup ali de segunda base, até de terceira base e também de shortstop, mas agora é o cara que vai cuidar do shortstop dos Dodgers para a temporada de 2023, embora ao longo da sua carreira o Rojas tenha sido sempre um bom rebatedor e um ótimo defensor. As últimas 3 temporadas como rebatedor tem sido já mais na descendente também, o cara já é um veterano da MLB, ainda que entregue muito bem na parte defensiva do jogo. Vai ser assim que os Dodgers vão ter que se arranjar para 2023, com a sua bateria ali de Fred Freeman, com Miguel Vargas, Miguel Rojas e Max Muncy no seu infield. O João comentou esses dias, eu tenho até medo. A última vez que o Dodgers entrou na deadline precisando de shortstop, os caras pegaram o Trey Turner e o Max Scherzer, né? Então, é bom que não cheguem com essa necessidade toda. Mas, Felipe, falando de algo que a gente comentou no off esses dias, né? Tyler Glasnow, machucado mais uma vez. Você que é um grandiosíssimo amante do Tampa Bay Rays e do futebol do Tyler Glasnow. Ele que é o ace, querendo ou não, ainda do Tampa Bay Rays, né? O McClanahan foi candidato a Cy Young no último ano, mas saudável, o Glasnow ainda é o ace dos Rays. E ele vem de mais uma lesão, depois de Tommy John na última temporada, agora ele vai perder de 6 a 8 semanas, uma lesão de grau 2 no oblíquo, né? Complicado pro Tyler Glasnow, que se não conseguir se manter saudável, ele vê cada vez mais o McClanahan se apossando do posto de o ace do Tampa Bay Rays. McClanahan que dá sorte, né? Porque numa mesma temporada cai o Glasnow e o Shane Baz, sobra para ele ser... Que bom que o cara é bom, né? Porque... mas sobrou para ele o carregar o piano aí nessa rotação. Um Tampa Bay Rays, cara, que, claro, a gente ainda vai ver. Essa temporada está muito em aberto por conta da mudança de calendário. Mas é um Tampa Bay Rays que tende ao declínio. Vamos ser sinceros, né? Não, o Rays não pode passar o resto da vida não investindo e colhendo bons resultados com um time extremamente jovem, né? Claro que é um baita trabalho, só que uma hora vai acabar esse gás. Eu acho que essa temporada já começa a ser um desafio a mais aí. Vai começar o ano com o Glasnow, que desde aquela fala dele contra as mudanças na regra do Spider Tech, né, de não poder usar mais, Glasnow reclamou, não jogou mais nada depois, tanto por lesão quanto pela própria dificuldade, né, de não se ter mais a aderência da bolinha. É uma situação complicada para o Glasnow como atleta, mas tem aí seu dinheirinho garantido, mas acho que o Tampa Bay Rays quem de fato está perdendo aí, porque é difícil montar uma rotação normalmente, né? Mas quando você está numa divisão em que você tem o time que mais gasta, que é o New York Yankees, você tem um Baltimore Orioles que não para de surgir prospecto lá dentro,
Você tem o Toronto Blue Jays, que é um time que cada vez quanto mais passa o tempo, mais competitivo fica. Não vou falar do meu Red Sox, porque a gente já falou dele, né? Mas, brincadeiras à parte, Tampa Bay Rays precisa ter uma profundidade de elenco que está cada dia mais difícil construir sem gastar dinheiro, né? Então, mais um desafio aí para a franquia de Tampa, para além do achar uma casa, né? Se fica em Tampa, se vai embora, ainda vai precisar achar também um arremessador para esse time aí. Falando de arremessador, João, o Carlos Rodon, que assinou por 6 anos com o New York Yankees, já teve sua primeira lesão. O Carlos Rodon, que na off-season, eu comentei, acho que até comentei contigo, comentei com todo mundo praticamente, não confiava em dar um contrato longo para o Carlos Rodon, um contrato de 6 anos, preferia pagar mais por menos tempo, porque ele é um cara que já é injury prone. O Carlos Rodon tem uma temporada na carreira de mais de 30 starts, que é o que se espera do seu abridor. Excelente quando está saudável, mas já se machucou de novo, sentiu um desconforto no ombro, foi torção, não lembro agora, no cotovelo, e tá programado para voltar no meio de abril. Já vai perder o começo da temporada, alguns 2, 3, 4 starts talvez. Preocupante pro Yankees, porque, como eu falei, é um cara que já é injury prone, uma lesão no cotovelo, chovendo uma olhada falar que arremessador tem que forçar o seu braço ao máximo, ainda mais o Carlos Rodon, que arremessa bola rápida o tempo todo. Legal não, né? É interessante ver o contraste que é essa rotação do Yankees. De um lado tem o Garrett Cole, que é um workhorse, é um cara que mais arremessou bolas na temporada passada. Ele é o cara que mais arremessou entradas na temporada passada, é um arremessador de elite destro. Aí tu vai pro segundo da rotação, o Carlos Rodon, que é canhoto e nunca arremessou só arremessou 150 entradas na carreira uma vez, ano passado, com o Giants. Foi um grande nome do mercado porque ele era um arremessador canhoto, consegue muitos strikeouts, foi o menor FIP da liga no passado. Como tu disse, saudável. Se ele estiver saudável, o Yankees tem a melhor rotação da liga nesse momento, uma das melhores da história. Bate quase de frente com o Astros 2018. O Astros em 2017, 2018 era modo carreira de MLB The Show. O negócio foi simplesmente absurdo. E daí o Rodon agora teve essa lesão no braço esquerdo, o braço de arremesso dele. Vai perder jogo, vai voltar só em abril. E a temporada do Yankees vai flutuar em razão do Rodon. O time vai conseguir bem a temporada regular conforme o Rodon conseguir arremessar. Quanto ele vai conseguir arremessar? A gente já viu que o bullpen do Yankees, Guaraná 3 litros, começa muito bem o ano. Começa incrível. O Yankees do ano passado, até perder para o Reds naquele jogo fatídico de julho, era o melhor. Estava com um pace de vencer 130 jogos no ano. Basicamente, nessa parte do ano, o time perdeu todo o gás. Se tornou um dos piores times da liga, tirando o Aaron Judge. Tendo o Carlos Rodon, esse slump precisa ser menor para um time do tamanho do Yankees, que é, na visão de muitos, o franco favorito para levar a MLB nesse ano. Então, o Carlos Rodon voltando, e precisa voltar, vai ser o que pode mudar a chavinha de toda a Liga Americana nesse ano. Só que a lesão dele é coisa de estresse de lesão. É um cara que já tem lesões nesse mesmo braço, nesse mesmo lugar. Uma hora ia acontecer. Ano passado, por algum milagre do destino, ele não teve lesões e arremessou muito bem nos Giants. O Giants é um time que não sabe lidar com lesões. Se soubesse lidar Buster Posey, ainda estaria jogando. Mas, infelizmente, a gente vê um dos grandes arremessadores da nossa geração que agora vai perder o início e vamos ver como é que ele volta. Porque ver Carlos Rodon arremessando é uma experiência muito boa. Falando de MLB ainda, Fernandão, o grande nome da última pós-temporada, Bryce Harper, o homem que fez quase um milagre acontecer lá em Filadélfia. Cara, se chegar a World Series, de fato, talvez já tenha sido um milagre. Saiu uma notícia hoje, mais cedo, acho cerca de 1 hora atrás na MLB, dele dando entrevista, né, falando os Phillies soltando, depois que ele fez a cirurgia Tommy John em novembro, talvez ele esteja pronto para voltar a jogar só depois do All-Star Game. Então já é metade da temporada para os Phillies sem o seu principal jogador. O Bryce Harper, quando voltar, provavelmente deve ficar de DH por um bom tempo ainda, porque vai ter voltado de cirurgia.
o que é preocupante pro Phillies, mas nós vimos que o Bryce Harper, sem estar saudável, já fez aquela maravilha na última pós-temporada, foi uma das grandes da história até o World Series. Eu falava que tinha sido a melhor, só que a do Big Papi foi melhor que a dele, em números, em título, em tudo. O Felipe até brigar com o João aqui mais tarde sobre isso, mas é triste, né? Pro beisebol, pro Phillies, a gente perdeu o Bryce Harper por metade da temporada, quiçá mais, é otimista o retorno dele depois do All-Star Game. E esperamos que ele volte logo, porque é um grande nome, foi MVP na sua última temporada completa, e o Phillies precisa dele para brigar, ainda mais gastando dinheiro que estão gastando agora. Ainda mais por isso, né, Natanzinho? Os Phillies se movimentaram muito, talvez tenham feito a contratação mais impactante de toda essa free agency, que foi ter trazido o Trea Turner para ser o shortstop da equipe. A gente sabe o quanto que o Trea Turner é um cara que produz ofensivamente, embora na defesa umas coisas às vezes aconteçam não muito bem, mas eu acho que os Phillies se movimentaram bem para suprir, se não integralmente, mas uma boa parte dessa ausência do Bryce Harper, pelo menos até depois do All-Star Game. E sem dúvida, a gente, como amante do esporte, passar uma meia temporada sem poder ver o Harper jogando, sobretudo depois daquilo que ele fez nos playoffs de 2022, é uma pena. Eu me lembro muito do Corey Seager, que também teve que fazer uma Tommy John quando jogava nos Dodgers, e depois daquilo, infelizmente, nunca mais foi o mesmo jogador depois dessa Tommy John. E espero que esse não seja o futuro do Bryce Harper, porque esse cara é um cara que merece mais prêmios, merece uma World Series. Então, tomara que o Bryce Harper se recupere logo. Mas eu acho que, ainda assim, mesmo com a ausência dele, os Phillies vão se manter como um dos times que vão se colocar nos playoffs em 2023. Não vai ser a ausência do Harper que vai tirar Filadélfia do caminho dos playoffs, não. Felipe, falando em cirurgia, jogador fantástico, que briga pro MVP, que tá voltando de lesão. O Fernando Tatis Jr. voltou, está jogando o Spring Training pelos Padres. São 16 idas ao bastão, nenhuma rebatida até agora, é claro. O cara fez a cirurgia, tá jogando receoso ainda, é pré-temporada. Ainda não rebateu, mas a gente já viu que ele fez defesas incríveis no outfield, mais especificamente 2. Mas, assim como o Bryce Harper, é um cara que tem que voltar aos poucos, ainda mais porque o Tatis já teve mais de uma lesão no mesmo ano, muito tempo parado. Mas, querendo ou não, apesar de você não gostar dele como cidadão, é um nome que engrandece o esporte, que traz mais fãs e que é necessário para a liga. Fernando Tatis Jr. é uma das caras do atual contexto, né, da Major League. Realmente, ele não jogar é uma falta que faz, né, não só para os fãs dos Padres, mas tem muito torcedor de outros times que acompanha o San Diego Padres para poder acompanhar os feitos de Fernando Tatis Jr. Para o meu gosto, fica muito tempo fora, né, seja por lesão, suspensão. Eu participo de 2 fantasies, né, que o time é rotativo e você não muda, né, mantém os jogadores. Eu fiz questão de trocar Fernando Tatis porque tive a impressão que ele passava mais tempo fora do que dentro do jogo. Mas, até para quem acompanha, né, entender, ele ainda está cumprindo a punição, né? A punição não cobre os jogos do Spring Training, por isso ele pode atuar. Não está podendo atuar no World Baseball Classic, senão seria figurinha confirmada na seleção da República Dominicana. E ele ainda perde os jogos do começo da temporada, né? Então, volta, mas não de cara. O que é bom, inclusive, para ele também manter o físico aí em ordem. A gente torce, né, não só pelo Tatis, mas todo jogador que é uma estrela, que tem um bom desempenho, e aí a gente pode citar vários, né, DeGrom, Tatis Jr., próprio Chris Sale, a gente sempre torce para que esses caras que se lesionam consigam voltar o melhor possível, porque é bom pro esporte, né, a gente poder acompanhar a carreira desses atletas, né, o que você falou no começo, a gente vive no mesmo período de tempo que o Shohei Ohtani, mas a gente também pôde acompanhar a carreira do Jacob deGrom, então quanto antes ele puder voltar bem, o Tatis voltar bem, é ótimo para o esporte, principalmente nesse momento em que a Major League carece de novas faces, né? Então, quanto mais tempo o Tatis passa fora, pior é para o jogo em si. Eu
embora questione aí coisas da vida pessoal, decisões da vida pessoal, né? Eu acho que ele deveria andar pouco de moto, mas enfim, quanto antes ele voltar para o campo, mais o esporte ganha com a performance dele. E a gente está falando de 2 jogadores, um já foi 2 vezes MVP, o outro ficou em segundo lugar para MVP em 2021. Então, tu ter 2 MVPs, vice runner-up MVP, voltando, qualquer liga ganha com isso. Então, o beisebol tem essa peculiaridade muito ruim que lesão de jogador dá em árvore. O jogador se lesiona o tempo todo. E fica muito tempo parado, muito tempo. Então, voltar jogador, voltar a gente a poder ver eles. Padres e Phillies sem Harper e Tatis é muito mais chato que com eles. A liga é mais divertida com esses jogadores. Então, vendo do ponto de vista do espetáculo, vendo do ponto de vista analítico de estatística, vai ter tanto de WRC Plus no ano. A Major League Baseball tem a ganhar com esses jogadores, tem que colocar eles no holofote, e eles precisam estar jogando para isso. O Harper, ele vai voltar, e vai voltar bem. A gente viu o que ele fez no sacrifício, colocou o Braves no bolso sozinho, levou esse time do Phillies para a World Series. O Tatis é um time... Enquanto o time do Padres, o tempo todo, exceto ano passado, teve vários reforços, 2021 foi um time que flutuou conforme o Tatis flutuava. Quando o Tatis estava arrebentando, o Padres era o melhor time da liga. Depois, quando ele sofreu o slump, o time foi no slump junto. Então, a gente tem um Padres que se reforçou muito. Com a chegada do Tatis, um Phillies que se reforçou muito. Com o Bryce Harper, a gente tem 2 times que podem repetir a final da Liga Nacional. Não é nenhum absurdo falar que Phillies e... Se me falarem hoje que foi a final de novo, e que o Padres ou o Phillies ganhou o World Series, ninguém aqui ficaria surpreso. Então, passa muito por esses 2 jogadores e sempre bom ver eles jogando. Natanzinho, e assim, só para falar do Tatis, né, para além da importância dele dentro do San Diego Padres, a importância dele para a MLB, né? A MLB, de uns tempos para cá, tem construído uma imagem mais... tentado passar uma imagem mais latina do jogo, né, em que os caras comemoram alguns lances, comemoram a rebatida de home runs, comemoram mais efusivamente as vitórias, comemoram enquanto percorrem as bases. E o Tatis, junto de outros caras, mas sendo ele o principal, foi o escolhido para ser essa nova cara, esse novo rosto da MLB. E isso que o Felipe falou, né? Ele, nas últimas 2 temporadas, tem passado mais tempo fora de campo do que dentro de campo. E, claro, ele é fundamental para San Diego, mas ele precisa entender que, para além do time que ele joga, ele é fundamental para o esporte que ele pratica e, sobretudo, para a liga onde ele joga. Então, é preciso que o Tatis esteja bem fisicamente, mas fundamentalmente mentalmente, né? Perfeito, Fernando. O Tatis ele teve desentendimentos com o Manny Machado por conta da postura dele. O Manny Machado falando, não é sobre você o jogo, é sobre a gente. O Tatis, com o tempo, ele vai aprender, ele é realmente muito novo. E eu gosto bastante, espero que ele volte e fique saudável essa temporada aí, porque quem ganha é a gente de poder ver Tatis jogando, Bryce Harper jogando, assim como o Mookie Betts, Ohtani, Mike Trout, Joey Bart, esses grandes nomes da MLB. Eu vou fechar aqui a parte baixa e te volto já pro Alcoff. O walk-off de hoje vai ser simples, vai ser rápido, vai ser uma aposta bem básica, inclusive. Fernandão, a Coreia do Sul irá fazer o maior vexame de sua história no WBC, ficando fora logo na fase de grupo ou não? E, para finalizar, Cuba será a última do grupo ou não? Natanzinho, acho que não. Acho que Cuba, pelo menos ali no grupo A, consegue, na Bacia das Almas, superar Taiwan. Embora Taiwan esteja longe de ser um time bobo. Como diz o outro, não tem mais cara bobo no beisebol, não tem mesmo. Agora, eu não diria que a Coreia vai ser uma das decepções se não tivesse já sabido que eles perderam para a Austrália. E acho que o desenho do grupo B, como a gente falou um pouco mais cedo no nosso episódio, o fato de você ter 2 seleções, uma amadora, que é a República Tcheca, e outra ali, entre o amador e o profissional, que é a China, ter perdido para a Austrália vai fazer uma grande diferença para a Coreia do Sul.
É possível que a Austrália vença esses jogos contra a China e contra a República Tcheca. E esse confronto de hoje, né, na quinta-feira, quando nós estamos gravando, a derrota da Coreia do Sul para a Austrália vai cobrar um preço sério. E Cuba a gente não deve ver no qualificatório do próximo WBC, mas também não veremos a Coreia do Sul na próxima fase desse WBC. Felipe, seu swing para essa resposta, qual vai ser? Também vou com o Fernandão aqui. Eu gosto de discordar para dar discussão, mas acho que a gente está falando de duas dificuldades muito grandes. É muito difícil que Cuba seja o pior time daquele grupo e é muito difícil que a Coreia também não classifique. Eu acho que a Coreia bobeou sim no primeiro jogo, mas é um time com experiência, aí, com um bom corpo técnico, um bom elenco, um beisebol bem jogado, uma escola de beisebol bem jogada. Então, não acho que Coreia fique de fora da próxima fase e também não acho que Cuba consiga, né, a proeza de ser o pior time do grupo. Joãozinho, Johnny, The Boy. Não vou concordar para poder dar jogo, né? Alguém tem que dar a cara a tapa aqui e tá errado. Embora eu não acredite nas minhas palavras, Cuba tem uma seleção pífia, jogador do White Sox, que é pior que o jogador da Minor League, não, tô brincando. É uma seleção que está desmoralizada, é uma seleção que não consegue jogar como antes e tem outras seleções que estão fazendo mais por merecer. O Panamá deu mais jogo para a seleção da Holanda. Então, é plenamente possível a gente pensar que Cuba ele vai ficar no último lugar do grupo, até porque a chance está ali. Eles colocaram nessa posição e a gente sabe que quanto maior é a subida, maior é a queda. Então, é plenamente possível. Eu acho que isso vai acontecer? Eu acho. Eles vão ser. Coreia. É uma seleção que já começou mal, tomou essa grande virada para uma seleção australiana. Isso costuma dar aquela balançada no elenco, ainda mais no torneio de tiro curto. Então, tendo times bastante competentes também no grupo, tendo Taiwan, que é uma seleção que pode fazer o feijão com arroz. Taiwan ganhar da Austrália é tão provável, é mais equilibrado, mas é provável, assim como era provável que a Coreia do Sul fosse ganhar e perderam. Então, eu posso acreditar que a Coreia ela vai fazer esse vexame. Eles se colocaram nessa posição também, embora seja bem difícil. Mas para dar jogo, eu vou dizer, a Coreia não vai. Para finalizar, eu acho que Cuba não vai. Não vai o quê? Vai ficar em último no grupo. Cuba vai jogar o qualificatório, vai perder para o Brasil no próximo. Podem me cobrar no futuro. E a Coreia, eu pego o raciocínio do João e meio que inverto. Eu acho que a Austrália não vai ganhar os 2 próximos jogos, porque não é uma seleção tão constante, talvez, como seja a Coreia. Eu consigo ver a Coreia fazendo 7 corridas de novo, 6 corridas de novo. Eu não consigo ver a Austrália fazendo isso. Foram achados, foram 2 home runs ali que vieram quando precisava acontecer. Posso estar errado, mas eu acho que Cuba fica em último do grupo e a Coreia avança de fase com o Japão, apesar de não ganhar o jogo, que já deve ter acontecido com esse podcast sair. Por hoje é isso, fizemos nossas apostas, será fácil de cobrar, acho que no próximo podcast já, ou talvez no outro, a gente já iremos saber quem acertou, quem errou. Mas, Fernandão, é sempre um prazer gravar com você, mais uma semana, você voltando depois da última, e nos vemos novamente na próxima semana para falar um pouco mais de WBC e de alguma loucura que aconteceu no Spring Training. Natanzinho, um abraço para você, pro Felipe, Johnny, todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui. Agradecer sempre a audiência. Agradecer demais porque a gente está fazendo bastante sucesso. A aceitação do Entradas Extras foi gigantesca na nossa comunidade, então todos nós aqui estamos muito felizes quanto a isso. Lembrar que o WBC começou na sua banda asiática, né? Os jogos em Taiwan e em Tóquio já estão acontecendo. O início do WBC na sua banda americana, mais especificamente no Arizona e na Flórida, começa a partir do dia 11 de março, com a partida entre Nicarágua e Porto Rico. Então, sigam ligados aí no WBC, porque a gente só tem a ganhar com esse espetáculo que esses caras estão proporcionando para a gente. Vamos em frente, porque onde tiver uma bolinha de beisebol voando, lá nós estaremos. É isso aí, Felipe. Mais uma semana, mais um podcast. Nos vemos também na próxima semana, espero eu. E tome cuidado com seus cachorros, que eles não lhe matarem do nariz.
Pois é, esse tempo, não só os meus cachorros, né? Esse tempo maravilhoso que Curitiba proporciona aos seus habitantes, mas como o Fernandão falou, torneio de tiro curto, o João também destacou isso. O World Baseball Classic só vai até o dia 21 de março, então tem pouco mais aí de 11 dias de disputa, né? 11? Acho que é isso, 11, 12 dias. Já vai acabar, gente. Daí só daqui 3, 4 anos. Que tristeza, hein? Copa do Mundo tinha que ter sempre, porque, cara, que delícia é poder passar aí o mês de março, a pré-temporada do beisebol, assistindo um beisebol que de fato tem competição, né? Não é aquela morosidade aí do Spring Training, caso você não seja torcedor do querido Boston Red Sox, né? Que não perde nunca mais. Então, se você ainda não viu nenhum jogo do World Baseball Classic, não estou nem falando de links corsários, hein? A Major League Baseball está disponibilizando o link para você assistir todos os jogos praticamente, com qualidade excepcional, quase em tempo real aí praticamente. É a melhor época para você começar a acompanhar, é hoje, é o dia que estamos. Então, muito obrigado, Fernando, Natan, João, prazerzaço estar com vocês. Até semana que vem. Agora eu quero levantar aqui a todos os ouvintes, participantes, deuses e diabos, qualquer um que estiver escutando esse podcast, a hashtag João compra o fone, por favor. Vamos levantar essa hashtag para nas próximas semanas o áudio dele não estar com esse OPS Plus abaixo da linha da pobreza. Mas, João, sempre um prazer. Nos vemos em breve e o nosso Reds é fantástico. Informação: o Reds acabou de perder para o Cubs 8-6. Cara, o que eu vou fazer? O áudio não me ajuda. Sabe por que as pessoas escutam o podcast? Porque elas não me escutam direito. Eu já falei isso. Na hora que eu comprar um fone, as pessoas escutarem os absurdos que eu falo, as insanidades, primeiro que eu vou ser internado, segundo que vocês vão ser intimados pela justiça para prestarem esclarecimentos, e terceiro, as pessoas vão parar de ouvir, até porque a única pessoa certa aqui sou eu. Errado é vocês deixar eu estar aqui. Para finalizar o podcast, hoje eu queria reforçar o que o Felipe falou, o WBC tá rolando, não percam, não façam como eu, que ontem o WBC estava rolando e eu estava vendo Giants no Spring Training, mas é porque esse time safado quase nunca transmite um jogo, transmitiu ontem, eu tive que ver. Ganhamos dos Estados Unidos, eu queria reforçar aqui agora, irei torcer para os Estados Unidos ganharem o WBC, para o Giants ter vencido o campeão do mundo e ser o melhor time do planeta. No mais, um beijo, um abraço a todos. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Mandem feedbacks, compartilhem com a tia, com a mãe, com o cachorro, com o padrasto, com o amante, com todo mundo. Nos vemos semana que vem. Um beijo. Tchau.